Almas antigas. A busca de evidências científicas da reencarnação. Tom Schroeder. Primeira parte. Prólogo. Crianças que se lembram de vidas passadas. 1. A pergunta. É tarde. Já está quase escuro. A fumaça de milhares de fogueiras de dejetos paira ao redor da luz dos faróis, à medida que o micro-ônibus avança, aos solavancos, pela passagem estreita e esburacada que faz às vezes de estrada nas regiões desabitadas da Índia. Ainda faltam várias horas para alcançarmos o hotel, moderna ilha de conforto plantada nesse oceano de terceiro mundo. Conseguimos escapar de um caminhão que zigue-zagueia em direção contrária usando cada milímetro do imundo acostamento. Mas escapar não nos traz alívio. Voltamos abruptamente para a estrada esburacada e logo ultrapassamos uma carroça de madeira que se arrasta pesadamente, puxada por bois de enormes chifres. Nosso motorista aperta a buzina ao desviar-se dela, numa curva fechada, e eu rezo para que não apareça um outro ônibus, apinhando até o teto de gente e de animais. Tento não pensar na ausência dos cintos de segurança, ou no artigo afirmando que a probabilidade de ocorrer um acidente com vítimas fatais é 40 vezes maior nas estradas da Índia do que nos Estados Unidos. Tento não pensar em morrer a 16 mil quilômetros de casa, sem nunca mais ver minha mulher e filhos. Entretanto, mesmo preso nessa bolha de medo, consigo perceber a ironia da situação. No banco de trás, aparentemente despreocupado com os enormes torpedos que espalham lama por todos os lados e que se precipitam em nossa direção, está um homem alto, de cabelos brancos, com quase 80 anos, que insiste em afirmar que conseguiu acumular provas bastante sólidas que demonstram que a morte física não significa necessariamente o meu fim, ou de quem quer que seja. Seu nome é Ian Stevenson, um médico psiquiatra que há 37 anos vem enfrentando estradas como essa, ou ainda piores, para colher relatos de crianças que afirmam lembrar-se de vidas anteriores, fornecendo detalhes e dados precisos sobre as pessoas que afirmam ter sido, pessoas que existiram e que morreram antes que elas nascessem. Enquanto luto contra o pavor da morte, ele se vê diante do medo de que o trabalho ao qual dedicou toda a sua vida fique completamente ignorado por seus colegas de profissão. Por que, pergunta ele, pela terceira vez, desde o início da noite, os cientistas em geral se recusam a aceitar as provas que já temos da reencarnação? Nesse dia, como nos últimos 6 meses, Stevenson demonstrou que considera provas. Ele me permitiu acompanhá-lo em suas viagens para trabalho de campo, primeiramente nas montanhas ao redor de Beirute e, agora, numa grande extensão de terra na Índia. Ele respondeu minhas infindáveis perguntas e até me convidou a participar das entrevistas que constituem o cerne de sua pesquisa. As provas às quais ele se refere não vêm de um modismo da nova era, de leituras sobre vidas passadas ou de regressões hipnóticas nas quais alguém diz ter sido uma noiva florentina do século XVI ou um soldado das guerras napoleônicas, fornecendo detalhes do que podem ser obtidos através da leitura de um romance. As particularidades trazidas pelas crianças de Stevenson são despretensiosas e muito mais específicas. Uma delas lembra-se que era uma adolescente de nome Sheila, que foi atropelada por um veículo que seguia por uma estrada recolhendo capim para alimentar animais. Outra se recorda de ter sido um jovem que morreu de tuberculose chamando por seu irmão. Uma terceira lembra-se que era uma mulher, no estado da Virgínia, aguardando ser submetida a uma cirurgia cardíaca a qual não sobreviveria e tentando, sem sucesso, chamar sua filha. E assim por diante. Em centenas de casos por todo o mundo, essas crianças fornecem nomes de cidades e de parentes, profissões e relacionamentos, atitudes e emoções específicos de um único indivíduo, geralmente desconhecido de suas famílias atuais. Mas o fato é que as pessoas de quem as crianças se recordam realmente existiram. Suas lembranças podem ser comprovadas, comparando-as a eventos de vidas reais, e as identificações feitas podem ser verificadas, ou contestadas, por um grande número de testemunhas. É isso que o Stevenson vem fazendo há quase 40 anos. É esse o trabalho que desenvolvemos no Líbano e, agora, na Índia, examinar registros, entrevistar testemunhas e aferir os resultados, comparando-os a possíveis explicações alternativas. Poucos puderam, como eu,
constatar de perto o quanto esses casos podem ser convincentes, não apenas em relação aos fatos, mas na emoção claramente visível nos olhos e vozes das crianças, de suas famílias e das famílias das pessoas que elas afirmam ter sido. Tenho presenciado e ouvido fatos surpreendentes para os quais não encontrei uma explicação fácil. Agora, estamos quase no fim de nossa viagem, talvez a última na carreira de Stevenson. No frio barulhento do micro-ônibus que vai sacolejando ruidosamente noite adentro, começo a pensar que a pergunta de Stevenson não é apenas retórica. Ele quer que eu, o forasteiro, o jornalista cético que viu tudo o que ele queria mostrar, lhe dê uma explicação. Como é que os cientistas podem ignorar a imensa quantidade de provas que lhes são fornecidas? Começo a refletir longamente sobre como é difícil falar de provas quando não se conhece o mecanismo de transferência, a forma como personalidade, identidade e memória podem ser transferidas de um corpo para o outro. Então, paro imediatamente. Ouço minhas próprias divagações e percebo que Stevenson realmente está me perguntando, depois de tudo o que vi, pelo menos eu acredito. Eu, que sempre olhei para dentro de mim mesmo sem jamais ter visto um sinal ou ouvido um sussurro de qualquer outra vida que não fosse a minha, o que acho de tudo isso? Ele quer saber. Está me fazendo uma pergunta e merece uma resposta. 2. Só se vive uma vez. A resposta é longa e começa 10 anos antes de Stevenson me fazer a pergunta, num pequeno e confortável consultório médico localizado a poucos quarteirões de minha casa em Miami Beach. A luz da sala é fraca. O Dr. Brian Weiss, chefe do departamento de psiquiatria do Hospital Mount Sinai, está falando suavemente. E me conta uma história. Em 1972, Weiss hipnotizou uma jovem mulher. Ela estava deitada de costas no sofá, os olhos fechados, as mãos pousadas ao lado do corpo, envolta num lençol imaginário de luz branca, levada a um transe através da voz do médico e da vontade de sua própria mente. Ele ordenou que ela retrocedesse até suas mais tenras memórias, de volta às raízes da fobia que atormentava sua vida. Há 16 meses Weiss vinha tratando dessas fobias, uma ou duas vezes por semana, mas essa era apenas a segunda tentativa de usar a hipnose. A primeira sessão revelou lembranças significativas de quando ela tinha 3 anos, um encontro sexual perturbador com o pai bêbado, mas não houve nenhuma melhora em seu estado emocional. Weiss ficou impressionado com o fato de tal revelação não trazer um certo alívio dos sintomas. Poderia haver uma lembrança ainda mais remota, enterrada com maior profundidade em sua mente. Weiss decidiu fazer uma sugestão aberta. Com voz firme, ordenou: volte aos acontecimentos que deram origem aos seus sintomas. Em transe profundo, ela respondeu, numa voz baixa e rouca. Longas pausas interrompiam suas palavras, como se falar fosse difícil ou doloroso. Vejo degraus brancos que me levam até um edifício. Um edifício grande e branco com pilastras. Estou usando um vestido longo, uma bata feita de tecido rústico. Meu nome é Aronda. Tenho 18 anos. Sem ter certeza do que se passava, Weiss fez algumas anotações. O sussurro prosseguiu: vejo uma praça de mercado. Há várias cestas. Elas são carregadas nos ombros. Moramos num vale. Não há água. O ano é 1863 a.C. Antes do final da sessão, Aronda havia morrido aterrorizada, arfando e sufocando em meio a uma enchente. Weiss disse que esse foi o momento decisivo para a moça do sofá. Seus medos, de sufocar, de afundar, de ficar no escuro, dissiparam-se naquele instante. Nos meses seguintes, seus murmúrios roucos viajaram pelos séculos. Ela se tornou Joan, que teve a garganta cortada na Holanda em 1473, Abi, uma serviçal na Virgínia do século XIX, Christian, um marinheiro galês, Eric, um aviador alemão, um menino no Ucrânia de 1758, cujo pai foi executado na prisão. Nos intervalos, ela se tornou hospedeira de espíritos desencarnados que revelavam os mistérios da eternidade. Brian Weiss escreveu um livro sobre essa mulher anônima que ele chamou de Catherine. Muitas vidas, muitos mestres se tornou um best-seller internacional e é considerado um clássico da nova era. Em 1988, quando o livro estava no topo da lista dos mais vendidos,
decidi escrever uma matéria sobre o autor para a Tropic, revista da edição de domingo do Miami Herald, da qual eu era o editor. O que me interessava era o próprio Weiss. Ele não era um louco nem um irresponsável. Aos 44 anos, era um médico formado pela Universidade de Yale, nacionalmente reconhecido como perito em psicofarmacologia, química cerebral, toxicologia mal de Alzheimer. Ele afirmou que havia esperado 5 anos para publicar seu livro, temendo ser criticado por seus colegas de profissão. Entretanto, 2 anos após ter a coragem de fazê-lo, viu que seus temores não se concretizaram, pelo menos publicamente. Antes da entrevista, dirigi-me ao diretor do hospital em busca de sua opinião sobre o trabalho de Weiss. Tudo o que ouvi foram efusivos elogios. Brian Weiss é altamente respeitado, um líder de grande competência em sua área. Quando perguntei se sua reputação havia sido prejudicada pelo livro, ele respondeu com um vigoroso não. Outros colegas concordaram. Se qualquer outra pessoa tivesse escrito o livro, eu não teria acreditado, disse um deles. Mas acredito porque sei que Brian Weiss é um perspicaz clínico e pesquisador, perito em diagnósticos. Fiquei impressionado ao constatar que médicos normalmente conservadores lavavam a sério as afirmações de Weiss quanto a evidências de vidas passadas. Esse fato não me convenceu, mas acrescentou interesse à história que eu pretendia escrever. Naquele primeiro encontro em seu consultório, disse a ele que gostaria de satisfazer a minha curiosidade em relação a toda aquela história, o que significava que eu teria que fazer-lhe perguntas um tanto incisivas. Weiss sorriu com modéstia. Toda essa área é muito nova, disse ele. Existem muitos pontos que ainda precisam ser esclarecidos. Sentado atrás da escrivaninha, Weiss me expôs, pacientemente, a lógica de seu pensamento. Há 18 meses ele vinha tratando de Catherine, uma técnica de laboratório daquele mesmo hospital. Durante esse período, ele se utilizara da terapia convencional. Nunca conversaram sobre crenças no ocultismo e Catherine jamais fizera qualquer tentativa de manipulá-lo. O único ponto em comum em seu tratamento era a total ausência de sinais de melhora. Isso fez com que Weiss concluísse que, se ela fosse uma trapaceira, deveria ser a mais paciente de todas, pois num estratagema daquele tipo seria necessário que ela passasse 18 meses fingindo ter uma série de problemas psicológicos, esperando que Weiss sugerisse o uso de hipnose para, na primeira sessão, simular que estava revivendo experiências traumáticas da infância e só então chegar às falsas vidas passadas. Weiss contou-me que, durante o curso de graduação, ele havia passado centenas de horas observando um incontável número de pacientes com o objetivo de aprimorar sua capacidade de diagnóstico. Com Catherine, ele teve certeza de estar diante de uma pessoa que tinha genuíno desejo de atenuar os sintomas que afligiam. Era uma mulher simples e honesta, dedicada à fé católica que aprendera na infância. Não era esquizofrênica, nem psicótica, nem maníaco-depressiva e tampouco sofria de múltiplas personalidades. Seu pensamento não era delirante. Havia também a reação de Catherine à ideia de vidas passadas. Parecia pouco à vontade com tudo o que acontecia, pois tal ideia não estava de acordo com os ensinamentos da Igreja Católica. Entretanto, ela ficara muito feliz com a rápida melhora de seu estado de saúde e, assim sendo, continuaram com as sessões até que ela sentisse que estava curada. Não havia nenhum sinal de que Catherine pudesse querer se utilizar da experiência de vidas passadas com qualquer outro objetivo que não fosse o terapêutico. Ela relutou em assinar a licença de publicação e não obteve lucros com o livro. Até mesmo agora, explicou Weiss, quando se encontram casualmente no Hospital Mount Sinai, ela nunca demonstra interesse nas implicações metafísicas da experiência que viveu. Por esses motivos, Weiss percebeu que Catherine não era louca nem trapaceira. O que o convenceu de que ela estava realmente se lembrando de vidas passadas foi o caráter inteiramente corriqueiro dessas vidas. Se Catherine aparecesse, por exemplo, como Cleópatra em uma vida e Madame Curie em outra, a credibilidade ficaria comprometida. Mas ela aparecera como uma serviçal, um leproso, um trabalhador. Em seu mais profundo transe, Catherine focalizava sua atenção no perfume das flores ou no esplendor de um casamento do qual não podia participar, fatos do dia a dia, da vida real. Suas lembranças eram, por vezes, muito detalhadas. Em uma vida,
Ela descreveu o processo utilizado para fazer manteiga, em outra, a preparação de um corpo para ser embalsamado. Para Weiss, as descrições, embora não muito técnicas, pareciam estar acima do nível de conhecimento normal da paciente. Certa vez, voltando de uma viagem a Chicago, ela lhe contou que se surpreendera durante uma visita a um museu, quando começou a corrigir as informações dadas pelo guia para alguns artefatos egípcios de 4.000 anos de idade. Fiquei admirado com a sinceridade de Weiss, mas não com as evidências apresentadas. Nas histórias de Catherine não havia nenhum detalhe que um apreciador de romances históricos não pudesse inventar. Ela não falara em línguas arcaicas e não tinha mencionado o nome de uma única pessoa cuja existência pudesse ser confirmada. Resolvi então passar pela experiência. Pedi a Weiss que me indicasse um hipnotizador para me submeter à regressão. Achei o processo relaxante, suave e estranhamente narcisista, mas não tive qualquer sensação de que vidas passadas esquecidas estivessem se abrindo em minha memória. Em vez disso, percebi claramente que estava tentando prover a hipnotizadora com aquilo que ela queria, cenas de uma época anterior ao meu nascimento. Esperei que alguma imagem surgisse na minha mente e tentei enfeitá-la, criando uma situação de vida que lhe fosse adequada, exatamente o que fazia quando escrevia ficção ou começava a adormecer. Quando relaxei ainda mais, entrando num estado ligeiramente alterado de consciência, as imagens começaram a aparecer sem nenhum esforço intencional. Mas, ainda assim, elas nunca trouxeram consigo um único vestígio de autenticidade diferente do que se poderia encontrar num devaneio comum. Percebi que as regressões hipnóticas ainda precisavam ser melhor explicadas. Outros psiquiatras que entrevistei se mostravam intrigados, embora ainda não estivessem prontos para chegar às mesmas conclusões de Weiss. Um psicólogo amplamente reconhecido como grande especialista em hipnoterapia e distúrbios relacionados a múltiplas personalidades disse: "Tenho visto muitos pacientes que, no passado, tiveram experiências marcantes, carregadas de intensa emoção, cujas consequências profundas se fazem sentir no presente. Não posso afirmar que tais experiências sejam lembranças de vidas passadas. É possível que sejam fruto da fantasia, como acontece nas distorções de memória, uma forma indireta de se descrever um problema. Por exemplo, uma pessoa que diz ter sido estuprada em uma outra vida pode, na verdade, estar expondo uma lembrança incestuosa na infância. Mas existe uma finalidade por parte do inconsciente. Não sei ao certo o que está acontecendo com essas lembranças de outras vidas, mas não acredito que seja uma enganação." Depois de conversar com outros psiquiatras e de ouvir opiniões divergentes, decidi procurar o maior dos estudiosos, o homem responsável pelo verbete da Enciclopédia Britânica sobre regressões hipnóticas a vidas passadas. Era o Dr. Martin Orne, na época psiquiatra clínico e professor de psiquiatria da Escola de Medicina da Universidade da Pensilvânia. Ele tinha muito a dizer. Sempre me sinto como aquele personagem de histórias infantis que diz para todos que Papai Noel não existe. As pessoas que propagam essas ideias não são mal intencionadas, apenas têm um imenso desejo de acreditar. Muitos creem que o que se fala durante a hipnose tem maior probabilidade de ser verdadeiro, quando, de fato, acontece exatamente o oposto. A hipnose pode criar pseudo-memórias. Lembranças de reencarnações não são diferentes dos casos de pessoas que, hipnotizadas, declaram ter sido capturadas por alienígenas e submetidas a exames físicos no interior de discos voadores, e se são os chamados mentirosos honestos. Os terapeutas pedem a seus pacientes que voltem até a causa de seu problema. Isso é algo que várias pessoas acham difícil fazer e, se não conseguem encontrar a origem nessa vida, regressam a uma vida anterior. Fantasia, é claro. Lembro-me de ter desligado o telefone em meu escritório sentindo minha curiosidade satisfeita. Mais uma vez, como vi acontecer tantas outras em minha vida profissional, uma história que, de início, parecia ter alguma explicação extraordinária acabava se tornando algo simples e comum. Eu estava agora totalmente convencido de que Weiss havia se encantado com um fenômeno bastante interessante e concluído tratar-se de algo sobrenatural quando, na verdade, o que tal fenômeno demonstrava era a incrível riqueza da imaginação humana. Weiss afirmava que, ainda que fossem apenas manifestações do subconsciente,
As recordações se revelaram excelentes auxiliares da terapia. Após as regressões, ele havia testemunhado o desaparecimento quase instantâneo de problemas resistentes a qualquer outro tipo de tratamento. Eu estava pronto para colocar um ponto final naquele assunto quando encontrei um artigo sobre um tal Dr. Stevenson, conhecido como Professor Carlson de Psiquiatria da Escola de Medicina da Universidade de Virgínia, que estava investigando relatos sobre memórias de vidas passadas colhidos em outras fontes, lembranças espontâneas, experimentadas por crianças ainda pequenas, completamente acordadas, sem qualquer envolvimento hipnótico. Muitos desses relatos incluíam nomes, endereços e detalhes íntimos da vida de pessoas que as crianças, aparentemente, não teriam como conhecer. Membros das famílias dessas pessoas foram localizados e as lembranças relatadas foram comparadas com fatos acontecidos na vida real. De acordo com Stevenson, em muitos desses casos as recordações apresentadas pelas crianças passaram no teste da realidade de forma muito convincente. O que me deixou mais impressionado foi o fato de Stevenson afirmar ter investigado um grande número de casos, na verdade, mais de 200 em todo o mundo. Confesso que meu primeiro pensamento foi que se tratava de um maluco delirante que também dizia ter uma gaveta cheia de fragmentos da cruz de Cristo. Mas, prosseguindo com a leitura, vi que certamente não era esse o caso. Encontrei uma citação de um artigo de 1975, publicado na respeitada revista médica The Journal of the American Medical Association, afirmando que Stevenson havia coletado casos cujas evidências dificilmente poderiam ser explicadas com base em quaisquer outras premissas, além da reencarnação. O artigo também fazia referência a um livro no qual Stevenson reunira seus casos. Encontrei o livro na biblioteca pública. O estilo acadêmico dificultava a leitura, mas o esforço valeu a pena. Os casos eram convincentes, até mesmo espantosos, e fiquei bastante impressionado com a aparente imparcialidade e a ponderação demonstradas nas investigações. Stevenson procurara fatos concretos, específicos e passíveis de verificação, relacionados a vidas passadas e sobre os quais seria impossível, por meios normais, obter-se qualquer tipo de informação prévia. Segundo seus relatos, ele os havia encontrado várias vezes. Como é que eu nunca ouvira falar do trabalho daquele homem? Porque precisei de um dia inteiro na biblioteca para localizar centenas de dados de produção instantânea de lembranças comprovadas. Se eu estava interessado no assunto, por que não procurar Stevenson? Essa última pergunta precisou de uma década para ser respondida. 3. O homem atrás da cortina. Nos anos seguintes, continuei procurando em livrarias obras dedicadas à reencarnação e encontrei sempre várias páginas dedicadas a Stevenson. Foi nesses livros que descobri um pouco sobre sua vida. Formou-se em medicina na Universidade McGill, no Canadá, em 1943, destacando-se como um dos melhores alunos. Começou como clínico geral e desenvolveu alguns trabalhos na área de bioquímica, mas acabou se especializando em psiquiatria. Em 1957, aos 39 anos, Stevenson tornou-se chefe do Departamento de Psiquiatria da Escola de Medicina da Universidade de Virgínia e foi ali que começou a investigar os relatos de crianças que se lembravam de vidas passadas. Depois de algum tempo, abriu mão de suas obrigações administrativas para se dedicar inteiramente à pesquisa de fenômenos paranormais. Na literatura popular, além de referências geralmente positivas de dimensões não muito críticas ao seu trabalho, havia poucas discussões a respeito de suas pesquisas com as crianças. Além disso, exceto pelo artigo anteriormente publicado no The Journal of the American Medical Association, os cientistas em geral o haviam ignorado. Comecei a procurar nos índices de outras publicações menos importantes, tais como The Journal of the American Society for Physical Research and the Journal of Scientific Exploration. Essas revistas, cuja existência eu ignorava, tornaram-se uma revelação. Estavam repletas de discussões sobre assuntos espantosos: aparições, possessões, psicocinestesia, alterações no contínuo espaço-tempo. Em sua maioria, os artigos pareciam tão sérios quanto uma pesquisa sobre o câncer. Cada um deles apresentava a metodologia utilizada, uma discussão sensata e imparcial e conclusões bastante prudentes.
Muitas vezes, os autores expressavam seu reconhecimento a Stevenson por haver dado início à investigação científica de temas considerados tabus pela ciência ortodoxa em geral. Um deles comparou a Galileu. Finalmente, eu encontrara artigos que se referiam ao seu trabalho de forma crítica, incluindo pesquisas feitas por outros estudiosos que investigaram casos similares. Alguns desses pesquisadores, apesar de constatarem as mesmas lembranças em crianças e considerarem altamente improvável que elas as pudessem ter obtido de forma normal, diziam que talvez houvesse alguma outra explicação, de natureza paranormal. Outros pesquisadores, porém, não aceitavam as pesquisas de Stevenson como provas de reencarnação. De acordo com eles, fazia muito mais sentido considerá-las indícios de alguma forma extremamente desenvolvida de habilidade psíquica. Na primavera de 1996, encontrei o número de telefone de Stevenson, na Universidade de Virgínia, e disquei achando que ele já estaria aposentado há muito tempo. Para minha surpresa, ele veio ao telefone. Identifiquei-me como jornalista e falei-lhe do meu vivo interesse. Ele me explicou que estava muito envolvido na finalização de mais um volume de sua série de livros e que não poderia se desviar daquele trabalho. Além disso, disse ele, acho que já fui entrevistado o suficiente e não tenho mais nada a acrescentar. Depois que desligou, enviei-lhe uma carta pedindo que revisse a sua posição. Disse-lhe que estava mais interessado em observar seu trabalho do que em entrevistá-lo. Finalmente, em dezembro, Stevenson convidou-me a ir até Charlottesville para discutirmos o assunto pessoalmente. Em janeiro de 1997 encontrei-me com ele em seu escritório na divisão de estudos da personalidade da Universidade de Virgínia. A sala de espera estava repleta de arquivo contendo todas as anotações datilografadas e transcrições de mais de 2.500 entrevistas feitas por Stevenson durante os vários anos de sua pesquisa. Numa das paredes podia-se ver um mapa dos Estados Unidos em larga escala, coberto de alfinetes de cabeças vermelhas, pretas e brancas, com a seguinte legenda: vermelho casos de renascimento, preto, experiências de quase morte, branco casos envolvendo fantasmas, espíritos. No andar superior, alguns dos pesquisadores companheiros de Stevenson estavam reunidos numa sala de conferências, almoçando. Um deles era um cardiologista que, em suas consultas no centro de saúde da universidade, procurava identificar e estudar pacientes cardíacos que relatavam ter tido experiências de quase morte, experiências místicas ou extracorpóreas provavelmente causadas por condições clínicas graves, consideradas por alguns como indícios de consciência após a morte. Perguntei-lhe o que eu estava tentando alcançar, e ele me respondeu: a paz no mundo. Fez um prolongado silêncio e acrescentou: estou falando sério. Se eliminássemos o medo da morte, o mundo conseguiria um equilíbrio maior. Não haveria motivos para a guerra. Stevenson era um homem alto e magro, com uma farta cabeleira branca e um ar um tanto formal. Quando lhe perguntei se considerava que suas pesquisas haviam comprovado a reencarnação, ele respondeu: acredito que, exceto na matemática, nada pode ser totalmente provado em ciência. Entretanto, para alguns dos casos que conhecemos no momento, a melhor explicação que conseguimos é a reencarnação. Há um importante número de indícios e acredito que estão se tornando cada vez mais fortes. Acho que uma pessoa racional pode vir e acreditar na reencarnação com base em evidências. Adorei a prudência de suas palavras, a fria precisão, a humildade absoluta. Decidi provocá-lo um pouco. O que me incomoda em relação à ideia de reencarnação, expliquei, é o problema óbvio da explosão populacional. Muito mais pessoas viveram neste século do que em todos os anteriores. Só algumas delas têm almas reencarnadas. De onde vêm as almas? Ele não disse nada de imediato, mas parecia olhar para dentro de si mesmo. Estava claramente refletindo sobre a minha pergunta. Esse não é um ponto de fácil explicação, disse ele, finalmente. Algumas pessoas sugerem que as almas podem vir de outros planetas. Acredita-se que há bilhões de planetas semelhantes à Terra no universo. Outros dizem que a criação de almas é contínua. Mas, é claro, não tenho nenhuma prova de qualquer uma dessas afirmações. Mais uma vez fiquei encantado. Eu já estava mais do que convencido a passar algum tempo com Stevenson,
Só precisava fazê-lo aceitar a ideia. Expliquei que gostaria de acompanhá-lo em seu trabalho de campo. Disse-lhe que, como um observador leigo, usando minha habilidade jornalística para analisar detalhes num contexto, eu poderia recriar para os leitores a experiência daquele rigoroso trabalho de investigação que ficava apenas sugerindo nas entrelinhas de seus eruditos relatórios. Poderia descrever o comportamento de seus entrevistados e as características mais sutis que contribuem para aumentar ou mesmo diminuir a credibilidade desses encontros, pois, ainda que subjetiva, a experiência de testemunhá-los forneceria um tipo de informação com o qual também seria possível avaliar os dados coletados. Na verdade, acrescentei, a avaliação completa da pesquisa seria impossível sem tal experiência. Stevenson ficou de pensar no assunto. Segunda parte. Beirute. Crianças da Guerra. 4. O livro de Daniel. Líbano. Stevenson estava planejando uma viagem no outono. Para o Líbano. Lembro-me vagamente de ter ficado surpreso. A última vez em que meu pensamento se voltara para essa trágica esquina do mundo, o Líbano e sua capital, Beirute, representavam um inferno sobre a terra, uma zona de guerra urbana em que todos, sem exceção, eram combatentes. Massacres, sequestros, assassinatos, bombardeios indiscriminados em áreas residenciais, carros-bomba, terroristas suicidas. No mês de janeiro, a perspectiva de acompanhar não passava de uma ideia longínqua. Agora, porém, era diferente. O contrato estava diante de meus olhos, a caneta, em minhas mãos, movia-se pela última linha, assinando o meu nome. Recordei-me de que, vários meses antes, Stevenson enviara-me, pelo computador, uma mensagem com seus planos. Abri o correio eletrônico e ali estava ela. Estou prevendo a realização de 2 pesquisas de campo nos próximos meses, para a Índia no início de 1998 e para o Líbano no próximo outono. Stevenson tinha amigos e colaboradores em Beirute, que ele havia conhecido em suas viagens anteriores. Para eles, os problemas que o país atravessava faziam parte da rotina. Eram comandados por uma mulher, Maja Buitsedin, que trabalhara com Stevenson como intérprete e assistente. Conheciam-se há mais de 20 anos, desde que um professor da Universidade Americana em Beirute a recomendara a Stevenson como uma excelente aluna. Depois que a sua cidade foi reduzida a destroços, ela partiu para os Estados Unidos, estabelecendo-se na Virgínia. Ali pôde levar uma vida pacífica ao lado do marido, Faisal, plantando e vendendo verduras e legumes orgânicos em sua fazenda. Entretanto, eles haviam retornado ao Líbano no verão anterior para que Faisal assumisse um posto no Ministério do Meio Ambiente de seu país. Seu filho de 10 anos teve que trocar a pacífica e semi-rural Virgínia por uma vida de incertezas num apartamento em Beirute. A presença de Maja naquela cidade era uma incrível dádiva para Stevenson. Ela parecia conhecer todas as pessoas e não tinha medo de nada. Vinha de uma família importante na comunidade drusa. Uma das diferenças mais importantes entre os drusos e os muçulmanos ortodoxos é que os primeiros acreditam firmemente na reencarnação, uma crença reforçada pelas várias crianças drusas que afirmaram lembrar-se de vidas passadas. Viajei com Stevenson de Paris. Depois de horas de voo, a noite caiu sobre o Mediterrâneo e Beirute finalmente surgiu diante de meus olhos, com uma teia de luzes tremeluzentes em meio ao negro da água. Observei, entretanto, que a teia apresentava alguns buracos. Somente a luz do dia conseguiria entender o que eles representavam: imensas áreas destruídas, algumas abandonadas, outras preparadas para a reconstrução. Mahmoud, o motorista de Maja, acenava no meio da verdadeira multidão que se aglomerava do lado de fora do terminal. No carro, Maja nos acolheu afetuosamente, exclamando com alegria: "Tenho boas notícias. Todas as pessoas que você está procurando continuam nos mesmos endereços de 16 anos atrás e querem vê-lo." Stevenson tinha uma série de objetivos a alcançar. Queria fazer novas visitas a algumas pessoas cujos relatos ele havia pesquisado anteriormente, mas que só agora pretendia publicar. Também estava em busca de novos casos envolvendo crianças, não para estudá-los, mas para entregá-los aos cuidados de Erlendur Haraldsson, da Islândia,
que havia realizado testes psicológicos nas crianças de Stevenson no Sri Lanka e queria expandir sua pesquisa até o Líbano. Finalmente, planejava visitar novamente algumas das pessoas que havia encontrado há mais de 30 anos, para tentar compreender o papel que as memórias de vidas passadas e alguns comportamentos a elas associados desempenharam no curso de sua existência. Na manhã seguinte encontrei Stevenson folheando os fichários abarrotados de anotações e resumos de casos relacionados às suas pesquisas de campo. Uma das pessoas que Stevenson queria rever era Daniel Girdi, que, quando criança, declarara lembrar-se da vida de Razid Khadege, um mecânico que havia morrido aos 25 anos num acidente de automóvel. Daniel tinha apenas 9 anos da última vez que Stevenson e Maggie o entrevistaram, 18 anos antes. Fiquei satisfeito ao ler o resumo do caso. Havia muitos detalhes que, se resistissem a uma averiguação cuidadosa, seriam de grande importância. Para começar, e essa é uma característica presente em todos os casos de Stevenson, a vida lembrada por Daniel era totalmente comum, sem qualquer brilho. Razid era um operário, solteiro, sem filhos, desconhecido, morto num acidente rotineiro. Uma pessoa que dificilmente faria parte das fantasias de uma criança. Mais importante ainda, as famílias envolvidas não se conheciam previamente. Se fosse verdade, seria difícil explicar como uma criança poderia fornecer dados precisos sobre a vida de um operário desconhecido, que morava numa comunidade diferente da sua e que havia morrido um ano antes de seu nascimento. Além disso, Daniel começara a fazer tais afirmações assim que foi capaz de falar, o que diminuía ainda mais a possibilidade de fraude à medida que a criança vai ficando mais velha, torna-se mais consciente do ambiente que a rodeia e sua capacidade verbal aumenta, assim como seu contato com o mundo fora de casa. Como pai, posso afirmar que, aos 5 anos, as crianças colecionam todo tipo de informações e repetem-nas a todo instante, surpreendendo seus pais. Onde será que ela aprendeu uma coisa dessas? Mas é absurdo acreditar que uma criança seja capaz de decorar biografias complexas, repetindo-as com precisão, numa idade em que seus colegas ainda estão lutando para aprender os nomes das cores. Por outro lado, havia um sinão na história de Daniel, presente em quase todos os casos de Stevenson. As duas famílias envolvidas se conheceram antes que ele as entrevistasse. Ele não teve a oportunidade de testemunhar a reação da criança no seu primeiro encontro com a família da qual ela afirmava lembrar-se numa outra vida. Também não ouvira a criança falar sobre a sua personalidade passada antes que suas afirmações fossem comprovadas, ou não, pela família do morto. Nesses casos, para verificar se as crianças se referiam mesmo a vidas passadas e se suas revelações correspondiam a fatos vividos por pessoas já mortas, era necessário não só comparar os relatos daqueles que testemunharam o ocorrido como também avaliar a confiabilidade das próprias testemunhas. As avaliações que Stevenson fazia desses fatores em seus relatórios eram, quase sempre, realistas, cuidadosas e relativamente completas, ainda que um tanto sucintas. Eu sabia que ler sobre os casos seria completamente diferente de avaliar por mim mesmo, olhar nos olhos das pessoas, sentir a vibração de sua voz, observar a expressão de seu rosto, analisar o ambiente e as circunstâncias ao seu redor. Mas chegou e sentou-se no saguão com Stevenson para planejar as visitas. Comecei a folhear suas anotações sobre o caso Girdi e encontrei a transcrição de uma conversa quando ela teve com Daniel em 1979, quando ele tinha 9 anos. Mas perguntou-lhe sobre as circunstâncias que envolveram o acidente que provocara a morte de Razid Khadege, o homem que o menino dizia ter sido. Maggie, quantas pessoas estavam no carro? Daniel, 6. Maggie, quem estava dirigindo? Daniel, Ibrahim. Maggie, ele é mais velho que você? Daniel, 4 anos mais velho. Maggie, você pode vê-lo? Daniel, não. E, se eu vir, eu o mato. Maggie, como vai indo à escola? Daniel, muito bem. Sou excelente em matemática. Maggie, para qual empresa você trabalhava? Daniel, Datsun? Não, Fiat. Maggie, onde você trabalhava? Daniel, em Beirute. Maggie, como aconteceu o acidente? Daniel, nós estávamos no carro quando um outro passou e os passageiros começaram a nos repreender. Então,
O Ibrahim tentou voltar para tomar satisfações, mas o carro rodopiou e bateu. Eles pegaram o meu amigo, que estava ao meu lado, mas me deixaram lá. Depois da batida, todos os que estavam no carro foram encontrados do lado de fora. Também me lembro de cair de uma sacada. É só disso que me lembro. Li a transcrição várias vezes, sentindo-me fascinado. Essa era a primeira vez que eu podia ver como a criança ia respondendo às perguntas, uma por uma, na primeira pessoa, assumindo a identidade de um morto. O tom prosaico chamava a atenção, a vítima de um acidente fatal contando como fora jogada para fora de um carro e, logo depois, dizendo que era um ótimo aluno em matemática, numa outra vida, quando era apenas um menino. Também observei que algumas das afirmações feitas por Daniel naquela entrevista entravam em contradição com dados registrados em diferentes partes do relatório e que haviam sido colhidos em outras fontes. Por exemplo, a mãe de Hazid afirmou que havia 4 pessoas no carro, e não 6. Quando perguntado sobre a empresa onde Hazid trabalhava, Daniel tinha dito Datsun e logo mudara para Fiat, a resposta correta, como se tivesse memorizado as informações e se confundido por um instante algumas das informações feitas por Daniel, principalmente o fato de Hazid ter caído de uma sacada, aparentemente não chegaram a ser investigadas. Não consegui encontrar qualquer referência ao assunto nos relatórios. Perguntei a Stevenson sobre a queda na sacada a qual Daniel se referira. Ele me respondeu que, embora pudesse ser interessante, decidira não se dedicar seriamente ao assunto e nem às discrepâncias por mim observadas, uma vez que o menino fora entrevistado muito tempo depois de as famílias terem se encontrado e desenvolvido um relacionamento. Assim sendo, Daniel poderia estar apenas repetindo, com ou sem exatidão, o que ouvira nas conversas entre as duas famílias ou entre outras pessoas que estivesse comentando o assunto. Stevenson considerava contaminadas as declarações feitas pelos sujeitos, assim eram denominados aqueles que tinham lembranças de vidas passadas, depois que eles tivessem tido contato com suas famílias anteriores. Sua prioridade era pesquisar afirmações feitas por crianças e confirmadas por uma testemunha antes de qualquer contato entre as famílias envolvidas. Ele observou ainda que nenhuma lembrança era totalmente perfeita, o que poderia demonstrar apenas que a memória em geral apresenta falhas, mesmo quando se refere a uma só vida. Revendo os relatórios, pude perceber que as informações que os pais de Daniel afirmaram ter recebido dele antes de seu encontro com a família Khadija eram bastante limitadas. Uma de suas primeiras palavras foi o nome Ibrahim, que ele repetia com frequência, sem que seus pais entendessem a razão. À medida que foi crescendo, ficou claro que, na mente de Daniel, o nome estava associado a um grave acidente de automóvel. Quando o menino tinha 2 anos e meio, durante um piquenique em família, um adulto tentou dizer que Farmata pronuncia-se Farmata, apenas com um leve som antes do F, nome de uma pequena cidade distante da casa da família Girdi. Sem perceber que o filho estava ouvindo a conversa, os pais de Daniel ficaram estupefatos quando o menino, que nunca tinha estado ali, disse: "É assim que se fala", e pronunciou o nome da cidade com perfeição. Quando chegaram em casa, o pai quis saber onde ele ouvira aquela palavra. "Eu sou de Farmata", respondeu Daniel. Algum tempo depois, quando passeavam de carro por Beirute, o menino e a mãe passaram por uma praia chamada Military Beach. Daniel fechou os olhos, cobriu-os com as mãos e começou a chorar, enquanto gritava: "Foi aqui que eu morri". Mais tarde, Daniel disse que tinha sido um mecânico e descreveu o acidente em detalhes, contando que o automóvel estava em alta velocidade e que ele havia sido jogado para fora do veículo, ferindo-se na cabeça. O pai de Daniel dizia-se cético quanto à reencarnação, uma postura não muito rara entre os drusos das grandes cidades. Ainda assim, o comportamento do filho o impressionara. Resolveu, então, enviar um amigo a Farmata para saber se havia alguém na cidade que se enquadrasse na história de Daniel. Ele ainda não havia mencionado os nomes Hazid ou Khadija, mas havia detalhes importantes: o nome Ibrahim, o lugar e o tipo de acidente, a profissão do morto, que bastariam para que um mero conhecido da família ligasse os fatos. Algum tempo depois, sem qualquer aviso, os Khadija apareceram para visitar a criança. Nas entrevistas realizadas por Stevenson em 1979,
As duas famílias afirmaram que Daniel reconhecerá imediatamente a irmã de Hazid, Najla, chamando-a pelo nome. Era uma história impressionante. Entretanto, as incongruências da entrevista com o menino ainda me incomodavam. No mínimo era uma prova da dificuldade de se lidar com testemunhos de qualquer natureza. E eu não estava disposto a esquecer tão facilmente o detalhe de ele ter caído de uma sacada. Decidi que, se tivesse uma chance, perguntaria a respeito. Com essa ideia martelando a minha cabeça, atravessamos Beirute pela primeira vez à luz do dia. Deixamos o centro e seguimos para o sul, pela estrada costeira. Dali, tomamos a direção leste, rumo às montanhas. Tanques e carros blindados enfileiravam-se ao longo da estrada ou protegiam-se nas carcaças de cimento e aço que um dia formaram o andar-terra dos edifícios. Quanto mais nos aproximávamos de Kfar mais desolador era o cenário. As montanhas, onde se concentrava a maior parte da população drusa do Líbano, haviam sofrido pesados bombardeios durante muitos anos. Casas de concreto e pedra, destruídas por explosivos e fogo, espalhavam-se pelas encostas íngremes, formando um estranho contraste com as obras de novas edificações, abandonadas antes de sua conclusão. Quase 2 horas depois que saímos de Beirute, chegamos a uma rua imunda no interior da vila de Kfar. Aquela vila fora o centro de terríveis massacres de drusos civis por milícias cristãs. Os massacres aconteceram de ambas as partes, mas os drusos sofreram de maneira especial. Agora, crianças nascidas depois da guerra observavam, com uma curiosidade preguiçosa, a nuvem de poeira levantada pelo Mercedes. Seguimos até o final da vila. Mahmoud, então, parou e, pela janela, chamou um rapaz que estava à beira da estrada. Procurávamos por Najla Kadej, a irmã mais velha de Hazid, o homem que Daniel afirmara ter sido numa vida passada. É preciso saber o nome do pai. Assim, é sempre possível encontrar a casa, explicou Magi. Mesmo que esteja morto há mais de 40 anos, é o nome do pai que eles conhecem. E foi o que aconteceu. Naim Kadej, o pai de Hazid, desaparecera em 1948, na guerra contra Israel. A família nunca soube ao certo o que aconteceu com ele. Mas logo que Magi mencionou seu nome, o homem apontou para a direção de onde estávamos vindo. A casa estava no lugar onde uma vala engolia a estrada. Era um prédio de 3 andares, construído com simples blocos de concreto. Magi saltou do carro, contornou a vala e, ao retornar algum tempo depois, disse que Najla estava em Beirute, mas Muna, a irmã mais nova de Hazid, estava na casa. O motivo de minha demora é que ela estava me falando de um novo caso, disse Magi. A filha de Muna, Ulfat, de 21 anos, lembrava-se de ter sido uma das muitas jovens assassinadas pelos cristãos durante a Guerra Civil. Stevenson ficou desapontado ao ouvir a idade da moça. Eu me senti atordoado e um pouco temeroso com a novidade. Nosso primeiro dia, nosso primeiro contato, e já tínhamos um novo caso. Era bom demais para ser verdade. Acompanhamos Magi de volta ao apartamento. Fomos recebidos por Muna, uma senhora de meia idade, que usava um mandel, um lenço de cabeça branco que significa devoção religiosa. Eu havia sido alertado para não estender a mão para uma mulher que usasse um mandel. Mulheres drusas casadas e religiosas só podiam ser tocadas por quem fizesse parte de sua família mais próxima. Muna convidou-nos a sentar num sofá rasgado e trouxe 3 latas de suco de abacaxi e canudos numa bandeja de prata manchada. Enquanto bebíamos, ela ia contando a Magi sobre as intensas e terríveis lembranças que sua filha tinha de encarnações anteriores, quando recebera facadas no peito e tivera o corpo dilacerado, aberto em forma de cruz. A moça se recordava de ter passado por um enorme sofrimento antes de morrer. Muna contou que, quando criança, Ulfat tinha uma irreprimível aversão a facas. Disse ainda que a filha também se lembrava que, enquanto era torturada, vira pela janela uma amiga de nome Ida e, então, gritara por socorro. Mas Ida era cristã e nada fez para ajudá-la. Ao relatar esse fato, os olhos de Muna encheram-se de lágrimas. Ela explicou que era comum que as vítimas de massacres fossem abandonadas pelos amigos e vizinhos, pois eles tinham medo de ajudá-las. Não raro, os corpos eram deixados no lugar onde haviam caído e ali apodreciam.
só eram enterrados após a partida dos cristãos. Pelos dados fornecidos por Ufat quando criança, a família de Muna conseguira localizar uma moça que havia sido morta num massacre na cidade de Salina. Eu quis saber se eles já conheciam a outra família. Mai traduziu a minha pergunta. Muna fez um sinal negativo com a cabeça. Naquele instante, a porta se abriu e uma mulher de cabelos longos e negros entrou na sala. Era Ufat. Estava acompanhada do irmão e um amigo. Ambos usavam calças jeans, camisetas e bonés. Tinham uma postura desleixada, como se fossem dois típicos adolescentes norte-americanos. Ufat usava um blusão, calças jeans e botas, mas os brincos de prata e a maquiagem conferiam-lhe feminilidade. Mina explicou o motivo de nossa visita e perguntou-lhe se poderíamos fazer algumas perguntas. Não me incomodo. Podem me perguntar em inglês, se quiserem, respondeu Ufat. Não era como eu imaginava. Esperava encontrar vilas com casebres de chão poeirento, pessoas com roupas tradicionais e costumes totalmente estranhos. Sabia que alguns dos críticos de Stevenson questionavam o fato de lhe usar tradutores, por considerarem que ele não poderia ter certeza de que a tradução era precisa e não seria capaz de compreender um contexto cultural diferente do seu. Entretanto, o ambiente ali não era mais exótico do que, por exemplo, a casa de meus vizinhos cubanos em Miami, onde os pais falavam mal inglês e os filhos ouviam CDs de música heavy metal. E ali estava uma pessoa com uma experiência de vidas passadas que possuía um videocassete e falava inglês com sotaque americano. Ufat sentou-se numa poltrona em frente à mãe e nós começamos a fazer perguntas. Contou que era universitária em Beirute e que não sabia o que iria fazer quando terminasse os estudos. Ela ainda se lembrava de sua vida anterior? Não muito, apenas nomes. Quando eu era criança costumava falar sobre isso, mas agora já me esqueci. Lembro-me do meu nome e sobrenome, do dia em que morri e de como aconteceu. O nome por ela lembrado era Iqbal Saed. No dia em que morri, lembro-me de cada detalhe do que aconteceu. Então conte-nos o que você se lembra, disse. Era noite. Eu estava caminhando. Tive medo de entrar numa viela, mas não havia outro caminho. Notei a presença de uns 4 homens armados. Assim que eles me viram, atiraram na minha perna. Quando me abaixei e pus a mão na ferida, eles viram as joias que eu estava escondendo na blusa. Então eles me pegaram. Antes de me matar, me torturaram muito. Não consigo me lembrar bem dessa parte. Mas lembro do momento em que me mataram. Quando fecho os olhos, eu lembro. Posso ver como eu estava andando, posso ver tudo o que aconteceu naquela noite. Quantos anos você tinha? Perguntou Stevenson. 23. Você se lembra de ter essa idade? Ou alguém lhe disse a idade que Iqbal tinha quando morreu? Eu me lembro que morri jovem, mas eles me disseram que eu tinha 23 anos. Você frequentou a escola em sua vida passada? Não acredito que eu tenha ido à escola. Sentindo-me fascinado, rabisquei algumas anotações. Ela falava com naturalidade, melancólica, mas sem rodeios. Como você se sente em relação a essas memórias? Perguntei. Elas me incomodam, disse Ufat, num repente. Fez uma pausa e prosseguiu. Quando eu era criança, sempre sonhava que alguém vinha me matar, mas agora não tenho mais esses sonhos. Stevenson pediu a Maggie que perguntasse a Muna se ela conhecia alguém em Salina, a cidade onde Iqbal morrera. Muna respondeu, não, é muito longe daqui. Você tem alguma marca de nascença? Perguntou Stevenson ao Ufat. Essa pergunta referia-se a um dos focos mais atuais das pesquisas de Stevenson, verificar marcas de nascença que, aparentemente, correspondessem a feridas ou imperfeições em outras vidas. Ufat disse que não. Alguma dor inexplicada? Não. Alguma dificuldade física? De certa maneira, eu esperava que a moça citasse algum detalhe só para agradá-lo. Mas ela continuava negando. Nada disso, concluiu Ufat. A próxima pergunta é para Muna, disse Stevenson. Ufat teve alguma dificuldade para aprender a andar? Não, a menina andou aos 11 meses. Muna continuou a falar e, logo depois, Mai traduziu. Durante a maior parte dos primeiros anos de vida de Ufat, Muna estivera fora do país. Foi sua irmã, Najla,
que esteve presente na ocasião em que apareceram os primeiros sinais das lembranças de vidas passadas. Najla contara a Muna que certa vez, quando o Fatih começava a dar os primeiros passos, ela ouviu dizer que os cristãos iriam chegar na vila. A menina correu, escondendo-se atrás do sofá e disse: "Eles vão me matar", e desenhou uma cruz no peito, como fizeram da outra vez. Decidi inquirir Muna sobre o fato de Daniel ter se lembrado da queda de uma sacada. Para evitar que a pergunta induzisse a uma determinada resposta, pedi a Majid que indagasse apenas se Razid havia sofrido algum acidente quando criança. Muna pareceu surpresa e respondeu numa rápida explosão de palavras. Não se lembrava de Razid ter se envolvido num acidente, mas ele havia caído de uma varanda, aos 11 anos, junto com a irmã mais nova, Linda. A queda tinha matado a menina. Minha insistência no assunto parecia incomodar Stevenson. É uma pergunta para Najla. Ela deve saber. Talvez ele pensasse que minha intenção era apontar falhas na história de Daniel. Ele já me havia dito que aquela entrevista não era válida como prova. Mas eu estava intrigado. Afinal, cair de uma sacada não é um acidente comum na vida de uma criança. Seria aquela lembrança uma memória confusa, relacionada à imensa dor de perder a irmã mais nova? Ou será que, num de seus encontros, ela ouvira a família Khadege contando velhas histórias e incorporará a mais traumática de todas ao seu repertório de memórias sobre Razid? Deixamos a casa e seguimos pelas montanhas. Nosso destino era Leh, uma cidade bem maior, com uma ampla rua principal, onde edifícios de pedra abrigavam lojas, restaurantes e escritórios. Eu tinha muito o que pensar durante a viagem. Primeiro, ficara impressionado com o refinamento e a naturalidade de Fatih. Estava claro que ela não gostava de falar sobre suas memórias, o fizera para nos agradar. Seu rosto e sua voz estavam carregados de tristeza. Aquelas lembranças não lhe trouxeram benefícios, nem atenção especial, na verdade, não tinham nenhuma importância no seu ambiente imediato. E, quando Stevenson lhe perguntou se sentia alguma dor que pudesse estar relacionada a vidas passadas, um convite para que enfeitasse sua história, caso quisesse impressionar a todos, ela respondeu, sem hesitar, com um sonoro não. Por outro lado, os terríveis detalhes de suas memórias, as joias escondidas na blusa, a amiga cristã que tinha ignorado seus apelos, a cruz gravada em seu peito, eram concretos demais, refletindo a agonia da experiência vivida por Fatih. Visualizei uma criança vivenciando a aflição e o horror ao seu redor, e, mais tarde, vendo-os emergir numa metáfora pessoal. Talvez, em algum lugar, ela tivesse entreouvido alguém contando uma história sobre uma moça chamada Iqbal que fora massacrada daquela maneira. Talvez ela tivesse dado aquele nome ao seu próprio medo, imaginando ser ela própria a personagem da história. As palavras de Fatih deram origem a milhares de perguntas e apontaram para inúmeras direções. Percebi que acabara de testemunhar a fase inicial de uma pesquisa, a resposta para uma questão: como Stevenson conseguia localizar aquelas pessoas? Isso não parecia ser difícil nas colinas drusas do Líbano. Na verdade, algumas vezes essas pessoas simplesmente batem à sua porta. A distância até Leh, em linha reta, era de menos de 16 quilômetros, mas levamos quase uma hora para percorrer o caminho sinuoso. Atravessamos toda a cidade, passando pelo centro. A destruição ali era ainda pior. Nas colinas, áreas inteiras estavam em destroços. Tudo o que não havia sido reconstruído estava desabando. Perguntei a Maj a respeito e ela murmurou algo sobre o New Jersey. O quê? Perguntei. O New Jersey, ela respondeu. Um navio de guerra norte-americano que bombardeou as colinas dessa região. Ele fez um grande estrago. É incrível como ficamos alheios aos acontecimentos quando estamos em segurança e confortavelmente instalados do outro lado de um ou dois oceanos. Quando voltei para o meu país, perguntei a vários amigos, jornalistas profissionais, se eles se lembravam de ter lido a respeito do bombardeio do New Jersey ao Líbano. Nenhum sabia ainda. Procurei nos arquivos do jornal e me deparei com a notícia de que, no dia 8 de fevereiro de 1984, os canhões do couraçado New Jersey e do contratorpedeiro Cannon atiraram mais de 550 bombas nas montanhas a leste de Beirute, provocando a morte de dezenas de civis, entre eles mulheres, crianças e idosos.
Atravessamos a área mais devastada de Alley e paramos diante de um edifício de 5 andares. Daniel Girdi, agora com 27 anos, morava ali com seus pais, sua jovem esposa e sua filha recém-nascida. No vidro fosco de uma das janelas surgiu o rosto redondo e agradável de um homem corpulento, que logo abriu a porta. Seu rosto se iluminou. Dr. Stevenson, disse ele, em inglês. O senhor não mudou nem um pouco. Daniel estava vestido como se fosse passar a noite dançando num bar de música country. Na têmpora direita,